O Três Recomendações às Terças de hoje é sobre três obras escritas em português por autores portugueses de ficção científica. Sim, eu sei, eu não leio muito em português, não leio muitos autores portugueses, mas estes foram três livros que eu li e gostei. Um deles eu já, desde que eu li, que o menciono todos os anos, porque primeiro eu adorei, segundo, eu gostava que houvesse um segundo volume, aguardo pacientemente. Um pequeno disclaimer, apesar de estes três livros terem sido enviados pela editora, eu continuo a falar deles porque gostei de os ler. Não há qualquer outra afiliação a não ser ter recebido os livros para dar a minha opinião sobre eles. Portanto, se os continuo a recomendar é porque efetivamente gostei muito de os ler, e gostava que mais pessoas que gostem de ficção científica que os leiam também. Disclaimer feito, seguimos então para a primeira recomendação. A primeira recomendação é o Wine Punk. É um livro de história alternativa, história portuguesa alternativa, algo que eu gostava de ver mais. Neste caso, estamos a falar de uma época no início do século XX, onde temos uma guerra não, temos a guerra entre monárquicos e republicanos. Para o caso deste livro, houve a intenção de explorar, neste caso, o lado monárquico. Supostamente o segundo livro seria o lado republicano. Aguardamos. Um, neste caso. Pronto, então. Wine Punk, a Guerra das Pipas. O lado monárquico, especificamente a monarquia do Norte, que na realidade durou apenas uns dias, mas para ser mais fácil de escrever histórias, e lá está, para também ser esta coisa de história alternativa e de haver mais espaço para os autores poderem criar, em vez de ser uns dias, a monarquia do Norte teve um X de anos. Isto foi uma série de coisas que foram pré-estabelecidas antes de os autores escreverem os contos. E eu acho fabuloso, adorei. Existe um conto em que mete a Ferreirinha. Sim, isto passa-se tudo no Douro. Porque a monarquia do Norte, obviamente, estava na zona do Douro, na zona do Porto. Temos algumas coisas ligadas ao vinho e à vinha, neste caso o vinho do Porto, qual também gosto bastante, portanto também foi uma das coisas que eu ter gostado neste livro. E é muito interessante. As histórias são diversas, portanto, acho que há coisas para todos os gostos. Se gostavam de experimentar a história alternativa em português, maioria com autores portugueses, sobre vinho, sobre uma época bastante interessante da nossa história, definitivamente, Wine Punk. O segundo livro que eu gostava de falar é o Custom Circus, nesse caso, o primeiro livro, que é uma série do Michael Alex, ou Michael Alex, nunca sei como é que se diz. Série de livros de diesel punk. Estamos num futuro um bocadinho longínquo em relação ao nosso presente, onde esgotámos grande parte dos recursos da terra e ainda dependemos do diesel, mas a geografia de terra já não é exatamente como nós conhecemos. E é muito interessante, faz lembrar um bocadinho o Mad Max, no sentido em que temos uma série de personagens que vivem sobre rodas, e sobre os seus veículos, também daí a cena do ser diesel punk. Portanto, se já gostaram do Mad Max, seja que versão for, estamos a falar de Mad Max que saiu nos anos 80, ou no Mad Max que saiu mais recentemente, tem a oportunidade deste livro. Eu ainda só li o primeiro, mas gostei o suficiente para comprar os restantes livros. Que vale o que vale. Ainda não foram lidos, mas isso já é outro problema. Too many books, so little time. O terceiro livro que eu quero falar é Na Imensidão do Universo, que é uma antologia de space opera ou de contos que se passam maioritariamente no espaço.
Ah, Tem uma seleção muito diversa de contos. Por exemplo, o primeiro, temos uma personagem que se perde no espaço e que eu adoro ler. Tem ali uns vibes um bocadinho de horror, não sendo um conto de horror, estamos a falar de um conto de ficção científica, mas pronto, para mim qualquer coisa que seja alguém perdido no espaço, automaticamente passa ao horror. Só há uma cena que eu não gostava de viver isso. E juntar a isso com duas ou outras experiências que eu já li, não experiências que eu tive, experiências de leitura, experiências de leitura está correto. Achei que estava fantástico. Também tem um conto sobre, minha ideia que é sobre finanças, personagem portuguesa, expansão no espaço, e temos uma personagem portuguesa que definitivamente ou está relacionado com o IRS, ou qualquer coisa assim do género. Está sublime. Eu adorei esse conto. Porque nunca me passaria pela cabeça fazer essa mistura, de algo relacionado com exploração no espaço, e depois uma coisa tão, mundana. Mas que faz sentido, até porque se fôssemos fazer exploração no espaço, se calhar muita da burocracia que existe, ah, nos dias de hoje, iria piorar ainda mais. Portanto, sim. É um livro que aborda várias coisas diferentes da ficção científica. Se estão a começar na ficção científica, pode ser interessante lerem este livro e tentar perceber que temáticas é que vocês gostam de ler de ficção científica. Lá está. Autores portugueses, devemos apoiá-los ah, quando gostamos ou quando estamos interessados naquilo que eles estão a escrever. Só apoiar por apoiar parece-me redundante, mas isso são outras questões. Portanto, estes foram três livros de ficção científica, dois deles antologias, um deles uma série, que eu gostei bastante de ler e que se estão à procura de alguma coisa em português de ficção científica que ainda se encontra nas lojas, acho que estes ainda se encontram todos, acho que nenhum deles está esgotado, pode ser uma coisa interessante para vocês explorarem. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em ler? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.